Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão PASC, em concreto a 23ª sessão do Grupo de Trabalho de Transição Climática, Energética, Mar e Território. Esta direção da PASC, entretanto reeleita o ano passado, em abril de 2025, tem três grupos de trabalho ativos, muito ativos, diria. Para além deste, há o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social e o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Como é público e notório, basta consultar o nosso sítio na internet. Nós promovemos debates online todas as semanas, naturalmente excetuando, enfim, os períodos de festas, o Natal, a Páscoa, e agora, proximamente, haverá também uma pausa estival. Estamos a aproximar-nos de agosto. Mas fora essas sessões, promovemos de facto sessões online todas as semanas, naturalmente consoante o âmbito temático de cada um destes grupos de trabalho. Essas sessões são gravadas, são colocadas nas nossas plataformas, e é mais uma vez o caso, sendo que hoje é uma sessão muito especial, porque, enfim, neste grupo de trabalho temos discutido as mais diversas questões e o António Espinho Monteiro, que está aqui presente, já participou em algumas das sessões deste grupo de trabalho, nomeadamente falámos de energia nuclear, energia solar, enfim, as questões dos fogos, dos oceanos, enfim, tudo o que tem a ver com a transição climática e energética, mar e território. Mas hoje vamos a falar sobretudo de uma nova associação da PASC, que é a Faia Brava, que é uma associação, enfim, com esta vocação ecológica, ambientalista, e, portanto, faz sentido que seja aqui apresentada neste ciclo, neste grupo de trabalho. O António Espinha Monteiro, como eu disse, já participou em várias sessões da PASC. Na altura, enfim, foi emergindo essa ideia de ele trazer para a PASC uma associação a que estivesse ligado, e foi o caso. A Faia Brava, na Assembleia Geral de 9 de maio, a Faia Brava foi ratificada, foi aprovada por unanimidade. Há sempre formalismos a cumprir. Qualquer associação que se candidate terá que ser depois aprovada em Assembleia Geral. Em geral, isso nunca é problemático, mas há esse obstáculo, esse formalismo a cumprir, e cumpriu-se no dia 9 de maio, e, portanto, desde esse dia, Faia Brava é membro efetivo da PASC, o que muito nos satisfaz. É mais uma associação desta área do ambiente, que é muito importante, como todos sabemos. A PASC já tem algumas associações, mas é sempre bom reforçar esta vertente. E, para além disso, o que não é menos importante, é uma associação não sediada no litoral e não sediada em Lisboa. A PASC é a plataforma das associações da sociedade civil e, portanto, reflete para o melhor e para o pior o que é o próprio país e, portanto, reflete também um grande centralismo no litoral e, em particular, em Lisboa, ou seja, a maior parte das associações que fazem parte da PASC, mais de meia centena, estão sediadas em Lisboa. E, portanto, enfim, esta direção tem procurado também aí fazer a diferença, procurando agregar associações não sediadas em Lisboa, como é o caso da Faia Brava. Portanto, por todas as razões, são muito bem-vindos e, portanto, eu passo a palavra ao João Carvalho, que está aqui também conjuntamente com o António Espinho Monteiro e com a Teresa Gamito, para que possam então apresentar devidamente a vossa associação e depois teremos uma conversa fraternal, como é sempre o caso. João, a palavra é tua. Muito bem. Olá, boa noite. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade para apresentarmos a nossa associação e o trabalho que temos vindo a realizar. Nós trouxemos uma breve apresentação, portanto, que eu vou partilhar para suportar e auxiliar aqui o discurso. Portanto, quando a estiverem a ver, por favor, digam-me. Imagino que já estejam a ver, certo? Já estamos a ver. Pronto, ótimo. Deixem-me só.
Ampliar, muito bem. Portanto, eu começaria, o meu nome é João Carvalho, trabalho na Universidade de Aveiro, estou aqui, obviamente, em representação da Faia Brava, eu e o António, que é o presidente do nosso conselho diretivo, e, portanto, eu passaria a palavra ao António e depois eu dou continuidade à apresentação e àquilo que também temos feito na reserva em vários âmbitos e domínios, está bem? Portanto, Renato, muito obrigado pela oportunidade e, António, por favor. Sim, obrigado a ambos por esta apresentação e especialmente agradecer ao Renato esta possibilidade que nos dá de nos apresentarmos publicamente e dentro da PASC, evidentemente. Agradecer também toda a disponibilidade que tiveram e para nos acolher. E pronto, eu quero apenas, antes do o João preparou uma belíssima comunicação que vamos assistir e que fica gravada e que também poderemos depois usar na nossa comunicação, mas para dizer que esta associação que celebrou agora a 6 de junho 26 anos, portanto é uma associação já ah, a criar espaços para a natureza desde 2000, portanto já podemos não calha muito bem de 2000, mas podíamos dizer desde 1999, se calhar dava mais impacto, que era antes da passagem do milénio. Mas, portanto, temos 26 anos, temos muitas histórias para contar, não é? Muitas histórias de cidadania. É um movimento, a associação que se chamava Associação Transumância e Natureza, e só em 2025 mudou para denominação para ficarmos mais focados em termos de comunicação e de assumir a mensagem para o público também, e por uma questão de nos situarmos nestes últimos anos, basicamente, porque a associação teve várias fases ao longo destes 26 anos, e decidimos então mudar o nome de ATN, que éramos conhecidos sobretudo dos sócios e do público, do pequeno público ambientalista, que eu acho que cada vez cresce mais essa preocupação e cresce também o interesse por associações ou movimentos, que posso até chamar um certo movimento, porque isto já gerou tantas outras coisas em redor, que está situado no interior, não é? E interior do país, mesmo no mais afastado dos centros, dos grandes centros urbanos e dos centros de decisão do país. Estamos encostados à fronteira de Espanha, à fronteira de Salamanca, e de facto esse distanciamento, de facto de estarmos num local remoto, não é de maneira nenhuma um peso ou um fator de diminuição da nossa atividade, e falo até em nome desta direção que realmente eh, estou muito orgulhoso em presidir, por serem pessoas também muito, muito focadas em dar vida a esta associação, mas o facto de estarmos aqui geograficamente não nos impede de cumprirmos a nossa missão, de fazermos o nosso esforço de cidadania e ampliarmos, crescermos esse movimento que tem como slogan criar espaços para a natureza e portanto é basicamente isso. Estamos agora na PASC para fazer também um esforço de comunicação com outras associações da vossa associação e, e realmente tentarmos também aumentar o nosso rede de outras organizações, nomeadamente ambientalistas. Eu estava agora a ver a lista do vosso site, está lá a Quepada, também somos sócios. Ahm, e há mais, não é? Com certeza. E de facto é importante trabalhar em rede, não só com as ambientalistas, as ONGs, mas também com as outras. E é nesse espírito que estamos para também cumprirmos este dever cidadão do que é o associativismo, não é? Mesmo aqui num sítio mais remoto.
Por isso, passava a palavra ao João, claro, que tem aqui umas belíssimas fotografias para nos contar os projetos que estão neste momento em curso. Esta direção tem um mandato de 3 anos, 2026, 2029, e basicamente temos, penso que o João, do que eu já vi da apresentação, ahm, serve de certa maneira para ilustrar bem o espírito destes próximos 3 anos. Sim. E António, não queres falar um bocadinho sobre o histórico, a criação, portanto, a missão, Sim, os tu tens objetivos? aqui, sim, podes falar também, porque estás a par, apesar de seres um jovem comparado comigo, não é? Mas Sim. atenção que já que sabes a história toda que eu sei e podes perfeitamente contá-la toda, até interessa que contes mesmo pelos teus olhos e pela tua percepção que tens desta associação que já é antiga, já há 26 anos. Sim, 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 sim. Quando nasceu, que idade tinha, João? Eu tinha 10, 9, 10, exatamente. Portanto, acompanhou a minha infância. Sim, a Sim, tua sim, sim. adolescência, A pelo minha menos. adolescência, a minha adolescência. Sim, portanto, o António já falou um bocadinho daquele que foi o historial da reserva, aqueles que são os nossos objetivos e que posso elencar aqui de uma forma resumida e rápida para passarmos ao que temos feito, basicamente restaurar realmente populações, criar os tais espaços para a natureza, mas também gerir esses espaços de uma forma conveniente e também em resposta aos desafios atuais, em que hoje inclusivamente falamos sobre eles, o abandono rural, o aumento da aridez, uma série de desafios prementes que importam uma gestão concertada e uma gestão adaptativa do território. A Faia Brava tem trabalhado nesse sentido. Assegurar a vigilância, também a monitorização dos recursos biológicos e culturais, a nossa reserva, uma das áreas que temos e que gerimos. A reserva da Faia Brava é uma reserva lindíssima, é um sonho realmente, e associada à parte biológica temos uma parte e uma componente cultural que eu depois vou mostrar, e vamos mostrar aqui algumas fotografias, desde os pombais, os muros de pedra solta, todo o historial da herbivoria presente, que é realmente uma riqueza cultural que importa fomentar e preservar. Implementação de práticas agroecológicas inovadoras, também elas sustentáveis e ligadas à conservação, muito importante. Gerar conhecimento, nós queremos fazer realmente, a Faia Brava tem sido um laboratório vivo e queremos continuar a fomentar este conceito. Aliás, a relação da Faia Brava com a academia, não só com a Universidade de Aveiro, mas também com outras universidades, não é de agora, já surge há bastantes anos, ajudou a formar uma série de estudantes nos diferentes níveis de ensino, desde estágios, desde mestrados, desde de doutoramentos, e portanto há aqui uma ligação e um historial de conhecimento e de gestão suportada pelo conhecimento que é gerado muito grande e muito relevante. Portanto, fomentar aqui a educação e a sensibilização ambiental, além da ciência, além da gestão, temos este compromisso também com a ciência cidadã que queremos fomentar neste mandato e nos próximos anos, certamente, porque sabemos que a gestão, que a conservação não se faz sem as pessoas, não se faz sem os agentes do território, e é algo que queremos fomentar. Também temos trabalhado muito na divulgação dos resultados, não conseguimos divulgar tudo o que temos, não conseguimos divulgar tudo o que vamos encontrando a nível científico, aquelas curiosidades que vamos encontrando no terreno, os registros que vamos tendo com a nossa equipa de campo, outras vezes de forma mais sistemática com os trabalhos a decorrer, mas portanto tudo isto constitui objetivos para fazer da reserva e do território, do interior, não é que na verdade não é uma interioridade, é uma centralidade, se pensarmos isto a nível ibérico, é uma centralidade portanto temos trabalhado muito nesse sentido, conservação baseada em ciência, em gestão do território, gestão esta adaptativa face às condicionantes e aos desafios que enfrentamos, que são evidentes, não é, António Teresa? São evidentes, nós na reserva temos essa consciência perfeita e, portanto, em sinergia também com os agentes de território. A área de paisagem protegida privada foi criada em 2010. A nossa reserva foi crescendo ao longo dos anos, foi crescendo e atualmente já mostro aqui também aquela que é a delimitação atual, conta com cerca de 900 hectares nas duas margens do Coa, tem crescido devagarinho. Como disse o António, já se dominou por Associação Transhumância e Natureza, agora é Reserva Faia Brava, com um novo logo, uma nova imagem, mas com o mesmo compromisso e os mesmos
conceitos que, de certa forma, suportaram a criação da associação. E aqui temos a delimitação atual da nossa reserva, e aqui um dos ex-libris e um dos que são os nossos garranos. É uma reserva, portanto, situada em Figueira de Castelo Rodrigo, que é dividida no eixo norte-sul pelo Rio Coa, em que a este temos Figueira de Castelo Rodrigo, portanto, Algodres e Val de Afonsinho, a oeste temos o lado de Cidadelho. As margens do Coa são necessariamente muito, quem conhece sabe, portanto, são rudes, são íngremes, são escarpadas, graníticas, muito interessantes para a nidificação, por exemplo, de várias aves com muito interesse conservacionista, que foram de facto o que motivou também a criação desta paisagem protegida, desta reserva, desde o Britângulo, desde a Águia de Bonelli, etc., que podemos encontrar na reserva. Portanto, temos uma orografia acidentada, temos áreas mais planas, mais afastadas do vale, temos ambientes de paisagem, uma paisagem tipicamente mediterrânica, muito heterogénea. Já vamos ver aqui algumas imagens que contribuem realmente para a beleza da reserva, uma beleza que contempla perfeitamente a parte natural com a parte cultural, e os cavalos aqui também têm um importante papel, mas não só, temos também uma diversidade muito rica a nível de mesocarnívoros, a nível de ungulados, portanto, o corso, o javali, etc. Temos as aves, temos uma fauna de répteis também muito variada. E, portanto, isso valoriza aquela que é a reserva. E a associação destas espécies à parte cultural é muito relevante, como já vamos ver em seguida. Este mapinha aqui de manchas é muito interessante porque lá está, nós fazemos o seguimento das manadas de cavalos, que são verdadeiros engenheiros do ecossistema, participam naquela que é a estrutura e a funcionalidade dos ecossistemas, e cada manada tem um colar GPS que nos permite definir um gradiente de densidade, que do ponto de vista de gestão e de investigação é importantíssimo, porque percebemos que realmente os cavalos estão a cumprir a função a função que sustenta a sua presença na reserva, e também percebemos qual o seu impacto, direto ou indireto, noutros compartimentos, como vegetação, solo, outros invertebrados. E, portanto, este seguimento quase horário permite-nos saber onde é que andam e qual o impacto que têm na reserva. Lá está aqui, tentamos associar aqui a ciência, os dados no momento com a gestão. Desde os habitats temos, portanto, desde pastagens mais ou menos extensas, que têm sido muito ameaçadas também pela que é o aumento da aridez e a matorralização dos ecossistemas mediterrâneos. Aqui temos várias espécies bonitas que podemos encontrar aqui, estas amarelinhas tuberária gutata, que são muito comidas pelos nossos cavalos, e as suas sementes são dispersadas pelos nossos cavalos. Temos trabalhos de dispersão de sementes muito interessantes e que comprovam que o cavalo e o garrano, neste caso, ajudam e contribuem para este mosaico paisagístico tão bonito e tão característico da nossa reserva. Temos também outras herbáceas também aqui, a Jacione montana, que se vê por ali, uma cor-de-rosa também muito bonita. Vemos aqui também algumas giestas a despontarem. Depois temos aqui outro ambiente, outro tipo de habitat também, alguns matos, não é? Matos mediterrâneos, algumas etapas de sucessão também, aqui com a giesta branca, cistiços multifloros, temos também a giesta amarela, temos aqui uma área portanto, uma depressãozinha que acumula alguma umidade, vários afloramentos rochosos que podemos encontrar, portanto, é outro habitat que encontramos também na nossa reserva e contribui para este mosaico. Temos também algumas árvores monumentais, este sobreiro em particular está a ser alvo agora de uma intervenção também para aumentarmos a sua qualidade, que secou um bocadinho, portanto temos este cuidado e estes desafios que nos aparecem e nós tentamos gerir, portanto é um sobreiro monumental, classificado, realmente muito importante para, de certa forma, é o espólio da reserva, é muito importante conservá-lo e mantê-lo no seu esplendor, não é? Digamos assim. Depois temos várias charcas distribuídas por toda a reserva, que têm um impacto muito importante, portanto, são zonas de aberamento, não é? De pontos de água, muito importantes para a nossa fauna, estão distribuídos por toda a reserva, são sazonais. Durante o verão, a maior parte deles seca. Já temos tentado e temos projetos e ideias para aumentar a capacidade de retenção, a manutenção da água nestes pontos. Temos áreas e charcas vedadas para diminuir, lá está, o impacto da herbivoria e do pisoteio dos cavalos naquela que é a vegetação ripícola. E temos um problema, que é a azola, portanto, um pequeno feto, uma planta aquática, que de certa forma nos causa aqui problemas naquela que é a manutenção destas charcas. É difícil de as controlar,
de ser controlada. Esta espécie é muito difícil de a controlarmos, apenas mecanicamente, mas estamos a fazer por isso e temos tentado tantos esforços para aumentar a qualidade das nossas charcas, que já ultrapassam, creio eu, as 30 charcas ao longo de toda a reserva, cerca de 900 hectares, 1000 hectares. Portanto, temos feito ao longo do tempo trabalho nesse sentido de fomento da qualidade, da favorabilidade do habitat para uma série de espécies. As nossas escarpas são fantásticas, não é? Aliás, o próprio nome Faia Brava vem precisamente um topónimo, digamos assim, que representa escarpas acidentadas, inacessíveis, difícil acesso e proporcionam aqui paisagens únicas, paisagens com valor ecológico para as aves imenso e também para outras espécies também. Este ao lado de Cidadelho também, e aqui destacaria os muros de pedra solta que podemos encontrar aqui, que têm uma importância cultural e histórica brutal. Aliás, temos vários, temos um ou outro painel na reserva a elencar essa importância. E depois estes muretos têm todos eles um nome, não é? Temos os chiviteiros, onde os pastores guardavam os chivos para os protegerem dos predadores. Temos muros que definiam limites de propriedade, etc. E estes muros, além desta importância cultural, têm uma importância ecológica muito, muito grande. Temos de estudar essa importância e perceber que realmente são decisivos para algumas espécies, nomeadamente répteis, pequenos ratinhos, etc. E em Portugal não são protegidos, não são património, como são noutros países europeus. Mas pronto, lá trabalhamos nesse sentido de os valorizar e de os manter na paisagem. Temos aqui também pequenos socalcos. Portanto, na reserva temos a parte cultural associada à parte natural e é isso que é o Mediterrâneo, não é? Cultura, história e natureza. Temos também pinturas do Neolíticas, lá para as Cabreiras aqui representadas dentro da reserva, que é um fator de valorização. Claro que estamos no Vale do Coa, conhecido pela sua arte rupestre a céu aberto, mas aqui, mais uma vez, numa área de 1000 hectares, temos também indícios aqui do Neolítico, da presença milenar do homem e das suas atividades. Aqui as Lapas Cabreiras temos outras pinturas também distribuídas pela reserva. E, portanto, a reserva, a Faia Brava, é em si mesmo um laboratório vivo, não é? Onde, quando vamos, despontam novas ideias, como o embudo, o Ainante crocata, esta espécie tão interessante, a mombelífera, demonstra, não é? Temos aqui várias ideias que despontam sempre que lá vamos e que novos ramos se criam e é super interessante. Pronto, é realmente uma reserva e uma área inspiradora. E dividindo agora a apresentação em 3 ou 4 pontos, por favor, António e Teresa, se me quiserem interromper ou acrescentar algo, estejam completamente à vontade, está bem? Que eu depois começo a falar. E às vezes esqueço-me, outras vezes acrescento, estejam, por favor. A nível de investigação, temos feito um esforço, Universidade de Aveiro, mas outras universidades também, Madrid, Barcelona, etc. E aqui tudo começou também um esforço e este vínculo entre a universidade e a Faia Brava foi de certa forma fomentado e saiu reforçado com um projeto, foi 2020, para percebermos aqui uma questão muito, muito interessante que eu já referi, que é o impacto dos grandes herbívoros. Neste caso, nós tínhamos vacas também na reserva, as maronesas, nas propriedades dos ecossistemas, para percebermos qual era a capacidade de carga do ecossistema, até onde é que podíamos ir a nível de densidade de herbívoros e que impacto é que tinha essa densidade de herbívoros nas propriedades do ecossistema, nomeadamente a nível da vegetação, que impacta depois naturalmente e direta e indiretamente o solo, as propriedades do solo, que por sua vez depois têm impactos nas outras comunidades vertebrados e invertebrados. Muita informação que saiu daqui científica e que depois também ajudou a sustentar algumas medidas que foram sendo tomadas. Também temos feito esforços no sentido de percebermos qual é a nossa fauna de mamíferos. Mesocarnívoros, portanto, carnívoros relativamente pequeninos, meso, não é? Portanto, esta raposa, o saca-rabos, a gineta, a fuinha, o gato bravo, que encontramos já na reserva e temos encontrado consistentemente ao longo dos últimos anos, mas também ungulados, como o corso, que é uma presença cada vez mais constante na reserva, o javali, portanto, o bico, o javali, e também lagomorfos, desde a lebre e o coelho, menos dominantes, menos predominantes,
mas que também existem. Temos feito esforços também para fomentarmos estas espécies que são chave nos ambientes mediterrâneos, não é? São espécies presa de vários carnívoros e de várias aves de rapina. Temos também alguns projetos em preparação, queremos fazer também da reserva uma área piloto para testarmos uma série de mecanismos e uma série de medidas de restauro e avaliarmos qual o seu impacto naquilo que são os nossos objetivos, do ponto de vista e aquilo que queremos alcançar, do ponto de vista de restauro, do ponto de vista de resposta da vegetação, do ponto de vista sanitário também e da sanidade dos ecossistemas e dos animais. Temos esta ideia também de fazer da Faia Brava um observatório para o restauro da natureza. Temos aqui um projeto e uma ideia que temos agora em curso, portanto, ainda está verdinha, mas que queremos que tenha pernas para andar, que é aqui tentar implementar uma série de soluções baseadas na natureza, não é? Nature-based solutions, para tentarmos aumentar a capacidade de retenção dos nossos habitats, do nosso ecossistema e também aumentar a resiliência do Mediterrâneo ao fogo. De certa forma, criar aqui oásis verdes que funcionem como descontinuidades na paisagem, tipicamente mediterrânica, mas que permitam aumentar paulatinamente a capacidade de retenção de água, o que é muito, muito pertinente nesta altura digamos, nesta época e nestes anos que se avizinham, onde é expectável que a aridez se venha a intensificar. Temos também aqui alguns projetos pensados em curso relacionados com insetos, com polinizadores e não polinizadores. É impressionante a quantidade, a diversidade, a estrutura das comunidades que vamos encontrando na reserva entre os vários habitats, entre os diferentes habitats. É um grupo que tem vindo a ganhar atenção, mas até o momento um bocadinho negligenciado a vários níveis geográficos e temáticos, e portanto temos trabalhado muito também com insetos, mas não só, com outros invertebrados também. A nível de conservação temos feito muito trabalho, temos participado em vários projetos, em vários lives, um deles em curso, o Airship Return, que nos tem propiciado e dado a oportunidade de participar em consórcios, em aumentar a qualidade do habitat, em fomentar as nossas espécies, algumas espécies-chave para a funcionalidade dos ecossistemas, embora sejam todas, obviamente, desempenham todo o seu papel. Temos feito aqui um trabalho muito importante e muito interessante ao nível de do coelho, uma espécie-chave, uma espécie rainha dos ambientes mediterrâneos. Infelizmente está tudo contra o coelho, são as doenças, é o abandono rural, é a matorralização, é uma série de indicadores e de processos que, de certa forma, colocam esta espécie no limiar e muito sensível a uma série de aspectos e torna-se difícil reabilitar. Ainda por cima temos um solo granítico muito duro e sabemos, conhecendo a ecologia do coelho, sabemos que precisamos criar aqui condições para fomentar as suas espécies. Temos feito a espécie, sementeiras também nesse sentido, as charcas, temos feito um trabalho de recuperação também para essa espécie. E no verão, por exemplo, na primavera à noite, são verdadeiras, são orquestras aqui com a Ilha Molérica, a Pequena Rela e outros anfíbios. É lindíssimo passar ali o final de tarde, noite, a ouvi-las cantar e a aproximar-nos. Realmente é fantástico. A abundância. Temos, por exemplo, a salamandra de costelas salientes, parece que tem assim um porte primitivo, uma salamandra já relativamente grande, que conseguimos encontrar em pontos da reserva, em vários pontos da reserva. Lindíssimo. Portanto, a reserva está cheia de vida. Seja na primavera, portanto, a estação de excelência, não é? Mas até no verão, naquele calor tórrido, quando começamos a mexer nas pedrinhas, a procurar melhor, encontramos espécies fascinantes. E à noite é- a diversidade de aranhas é extraordinária. Temos coisas realmente. Temos aqui os nossos perdigotos. Ainda no outro dia vimos uma série deles, lindíssimos, lindíssimos. Uma espécie também ela fantástica e chave em ecossistemas para os nossos ecossistemas. Os nossos garranos, protagonistas aqui de várias histórias na reserva, um papel importantíssimo no controle da biomassa. É claro que não poderão fazer, obviamente, tudo sozinhos, mas têm um importante papel também naquela que é a dispersão de sementes e de algumas espécies e também na manutenção deste mosaico de habitat que é tão importante e contribui para uma paisagem tão bonita e multifuncional como é a paisagem mediterrânica. Temos olivais extensivos também que podemos encontrar um bocadinho distribuídos por vários pontos da reserva, aqui ladeados por muros de pedra, por matos mediterrânicos, por paisagem de azinho e de sobro. Portanto, muito interessantes. Temos aqui os nossos rosmaniais, também mais ou menos extensos,
que no primavera de um sempre esta cor tão bonita à nossa paisagem. E aqui temos os pombais, muros de pedra solta. A nível de formação, portanto, é um laboratório vivo em que temos muita conservação, temos muito trabalho, temos uma equipa de 3 técnicos de campo, mais a Ana, o Diogo, portanto, uma série de pessoas a trabalhar, uma equipa pequenina, mas muito trabalhadora e que tem feito, pronto, tem feito um trabalho extraordinário naquela que é a manutenção dos valores da reserva. Mas, portanto, conservação, gestão, investigação e uma parte formativa também muito importante. Temos realizado alguns cursos de campo muito focados naquela que é a investigação em ecossistemas mediterrâneos, e aqui a reserva é realmente uma área piloto da excelência, que proporciona todas as condições para realizar uma série de cursos, de formações, etc. Temos levado, e várias universidades têm participado em várias saídas de campo, em que levamos os alunos a conhecer a perceber que há mundo para lá das universidades, não é? Para perceber como é que se trabalha na prática com conservação, como é que se trabalha na prática com gestão. O António é muitas vezes convidado a várias disciplinas, por exemplo, em conservação e gestão de recursos silvestres, também ele para ele próprio dar a conhecer qual a sua experiência no território, portanto, abrir um bocadinho os horizontes aos alunos e perceberem como é que nós podemos aplicar na prática os conhecimentos tão importantes que adquirimos nas universidades, na gestão de um território muito, muito. É resiliente e suscetível ao mesmo tempo face ao que temos encontrado. Agora, aqui um projeto também que a Teresa tem vindo e está a coordenar, um projeto que também nos irá permitir reabilitar algumas infraestruturas na reserva, que depois pode, de certa forma, servirem também como acesso-chave para a formação, para, de certa forma, termos também formas de receber os alunos, de hospedar os alunos, visitantes, caminhantes e outros interessados em plena reserva, o que é ótimo, não é? O que é ótimo é ali uma experiência, digamos que agora está muito imersiva, não é? No que é a natureza. E temos trabalhado muito também na parte, temos aumentado, creio eu, de uma forma vincada, também aquela que é a divulgação, porque porque é importante, não é? É importante divulgarmos o que fazemos, o que de bem fazemos, o que não tão bem fazemos, também para aprendermos, estamos constantemente a aprender portanto, sigam-nos nas redes sociais, comentem, sugiram, estamos abertos a receber uma série de opiniões, os visitantes, portanto, a grande rota cruza a reserva, temos trilhos que vamos agora instalar uma série de painéis interpretativos, ou seja, vamos começar a percorrer os trilhos e a perceber o que é que estamos a percorrer, a interpretar a paisagem, os desafios, o que é que ela nos está a mostrar e a dizer, e mensagens que nós não conseguimos codificar, ou porque não a conhecemos, ou porque não temos o conhecimento biológico, ecológico, cultural para o fazer, e portanto vamos também providenciar isso aos nossos visitantes nos próximos tempos. Pronto, e era isto que tínhamos, foi esta breve apresentação que tínhamos para vos fazer. Espero que tenham gostado, é uma área realmente fascinante e em nome de toda da direção e de todos que trabalham na Faia Brava, teremos muito gosto em recebê-los, e quem nos queira visitar. Portanto, Renato, era isto que tínhamos para apresentar e pronto, estamos abertos aqui à conversa. Vou Muito, interromper o compartilhamento. Depois, se quiseres destacar aqui algum ponto em concreto, volta não, a partilhar, pode ser? certo, certo. Então podes compartilhar, por favor. Muito Bom, bem. antes de mais, os meus parabéns, muito sinceros. Eu já tinha essa percepção, mas não há nada como uma apresentação mais detalhada para consolidar essa percepção. Vocês fazem um excelente trabalho e até por isso, enfim, reitero, são mesmo muito bem-vindos na Páscoa. Eu tinha uma ou duas questões. Portanto, vocês gerem uma reserva natural e gerem de modo sem qualquer tutela. Portanto, essa reserva é gerida por vocês, enfim, portanto, sem qualquer tutela. É isso que eu qualquer tutela estatal tem que prestar contas a alguém? Ou, pronto, essa é a primeira pergunta, um pouco ingênua, mas penso que é pertinente. António, Sim, sim, posso ser eu a responder, é? porque presenciei isto em 2009, apresentámos uma candidatura
para a classificação da área protegida privada, a lei orgânica do regulamento, penso que se chama regulamento orgânico do ICNF, na altura ICNB, penso eu, tinha mudado em 2008 e haveria a possibilidade de se classificarem áreas protegidas privadas, entre outras mudanças na lei em relação às áreas protegidas. O terreno da Faia Brava é 100% privado, está é 100% em nome da Associação Faia Brava, antes Associação Transmância e Natureza, ATN. Há lá algumas pequenas parcelas dentro destes 1000 hectares da Faia Brava. Pronto, eu deixo para o fim. Há outros terrenos que a Faia Brava, a Associação, é proprietária, mas em concreto, nesta Faia Brava que estamos a falar, estas duas margens do Rio Coa, no setor, a meu ver, mais importante de todo o Vale do Coa, não é? A joia da coroa em termos de faunísticos e de vegetação, e em termos de biodiversidade, em termos de paisagem, em termos de património cultural. Portanto, sem qualquer dúvida, é este trouxe, e foi isso que nos motivou a iniciar o projeto da associação, isto mais atrás, em 99. Pronto, mas em 2009 apresentámos ao ICN, a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, no âmbito da nova lei de 2008, a classificação como área de protegida privada. E então foi aceito, demorou um ano, em 2010 estávamos esta área estava a ser classificada como a primeira área protegida privada do país, e durante muitos anos, infelizmente, digo eu, na minha opinião, esteve somente, era a única área protegida privada. Agora felizmente já há mais, não muitas mais, há 5, mas eu espero que realmente aumentem, mas isso é outro tema, é para outra conversa com o PASC. E realmente a tutela que o ICN, o Estado, tem sobre este território resume-se a esse aspecto de facto termos um plano de gestão da área protegida privada que está aprovado pelo ICN e que temos que comunicar anualmente o cumprimento desse plano de gestão. Portanto, a propriedade é privada, é da associação, a gestão é da associação, todas as atividades que ali decorrem são da associação e dos seus sócios, por aí fora, mas há realmente uma tutela em matéria de área protegida privada que temos que cumprir. Há outros estatutos que também importa mencionar, nomeadamente a Zona de Proteção Especial do Vale do Coa, em que a Faia Brava, mais uma vez, está no próprio coração dessa ZPE, é uma área muito maior, pertence a uma figura mais conhecida como Rede Natura 2000, é uma das ferramentas, uma das vias de classificação da Rede Natura 2000, é a ZPE do Vale do Coa, criada em 1999. Portanto, e nesse espaço mais abrangente de cerca de 20 e tal mil hectares está situado integralmente a Faia Brava. Não há nada em concreto, a parte das exigências legais próprias da ZPE, Zona de Proteção Especial, que temos que cumprir nós e os outros proprietários. Há também o Parque Arqueológico do Vale do Coa, o João mencionou há pouco, as gravuras, as pinturas, por exemplo, aquele painel extraordinário que o João mostrou na fotografia, das Lapas Cabreiras, com pinturas de seres humanos, como nós, Homo sapiens, que estiveram ali há, se calhar, 15, 20 mil anos, e fizeram deixaram a sua marca num painel, numa rocha, num abrigo, que está dentro do Parque Arqueológico, porque o Parque Arqueológico não tem só as gravuras que estão ao longo do próprio leito do rio, nas margens do rio, há também aquele santuário de arte rupestre notável que pertence à associação. E, de facto, isso traz-nos algum tipo de condicionantes, mas traz-nos, sobretudo, responsabilidade e prestígio.
Portanto, o peso que eventualmente, Renato, referias sobre, em termos regulamentares, não é um peso importante. Portanto, mais uma vez, ser área protegida privada não é, eu falo na primeira pessoa, pronto, não falo em termos de associação, porque realmente nunca tivemos problemas em relação a esse problemas ou condicionantes burocráticas ou o que fosse, ou pagamentos, não, isso não existe. Hum, mas temos sobretudo responsabilidade e prestígio. Mas o foco é ser autónomo, é ser independente, é ser, ser privado. É um projeto exemplar em termos de custódia do território por cidadãos livres, neste caso. Portanto, acho que se acho que respondi-te, Não, queres. isso é muito, muito meritório, aliás, até por isso vocês são uma associação muito, muito especial. Enfim, eu tenho a ver que o GEOTA também tem à sua guarda, não sei se no mesmo registro, ali ao pé das Caldas da Rainha. Aliás, nós na PASC já promovemos há alguns anos um evento, um encontro, numa zona que era gerida pelo GEOTA, que é a Associação da Paz. Não sei exatamente em que termos, não sei se eram exatamente iguais aos vossos, mas pronto. Mas queria perceber melhor esta interação. Antes de mais, enfim, esse sentido de responsabilidade eu acho que é muito meritório, Hum. até porque eu pessoalmente, enfim, não estou envolvido em nada que se pareça com isto, mas gosto de projetos de longo prazo, de médio e longo prazo. Portanto, gerir um território destes, enfim, por todas as razões que são óbvias, é sempre um projeto de médio e longo prazo, não é um projeto para uma semana, nem para um mês, nem sequer para um ano. Ah, Portanto, sim, mas também quero acrescentar que, de facto, em 99, de alguma maneira, fomos pioneiros o que foi realmente quase uma grande aventura e um desafio de andar 26 anos a comprar terrenos, e ainda continuamos a ampliar a área, mas já havia também a Quercus, que tinha áreas grandes mesmo em posse, e a LPN em Castro Verde, a Quercus em Idanha Nova e Castelo Branco, mas que acabaram por não classificar como áreas protegidas privadas. Mas isso é outro tema. Mas apesar fomos pioneiros em 99 e em 2009 com a classificação da área, mas é preciso também dar ênfase que realmente o movimento conservacionista e o movimento de cidadania orientado para a custódia do território, para serem áreas muito focadas na conservação da natureza, cresceu muito. Há associações atualmente como a Montes, eventualmente já ouviste falar, uhum, e como outras pequenas associações, nomeadamente, por exemplo, uma das outras áreas protegidas privadas está em nome de uma associação que é Rio Alding Sudoeste, está no sudoeste do país, também são proprietários. Portanto, e também há proprietários de terrenos que estão orientados também para tornar os seus propriedades em áreas protegidas. Portanto, isso eu acho que cresceu e é uma questão de tempo para que a rede, que também queria aqui salientar, que foi a ideia também, algo que surgiu aqui dentro da Faia Brava, através do seu anterior diretor, o António Araújo. Hum, o António Araújo promoveu a criação de uma plataforma não é Páscoa, mas é parecido, uma plataforma informal, que nós queremos muito que seja formal, de áreas protegidas privadas. Hum, e inclui a herdade do Freixo do Meio, inclui esse terreno que falei na Sudoeste, e outra mais, sim, em Viseu, o Refúgio do Batráquio. Pronto, inclui essas áreas e que realmente, a meu ver, poderá-se passar o futuro da conservação da natureza, nomeadamente pensando também que o nosso contributo tem que ser mais abrangente em termos territoriais,
ou seja, o foco da associação não é comprar 3 milhões de hectares, ou que seja, por exemplo, a área montanhosa do país, que está, digamos, quase abandonada em muitos aspectos, ahm, nomeadamente os agrícolas, mais nesse aspecto. Não é, a ideia não é essa, a ideia é promover o tal laboratório vivo, onde surjam ideias que, em que o território, nomeadamente o privado, porque nós temos muito pouca área estatal, avance para a missão que realmente, infelizmente, o nosso país não pode ter por não ter área estatal. Portanto, isso é uma dos contributos. Portanto, eu pessoalmente não vejo mal nenhum que, de facto, a área pública em Portugal cresça muito e pode até crescer a longo prazo, tu falaste do longo prazo e isso é interessante, através destas áreas protegidas privadas, que são compradas ou que são adquiridas e geridas por movimentos de cidadania, que eu espero que daqui a 20 anos tenham um uso completamente público. Isso, pronto, isso é já há muito longo prazo a falar, mas já que estamos na década do restauro ecológico e este tema dos tais vários milhões de hectares de terrenos que em Portugal, especialmente no norte montanhoso, estão neste paradigma do abandono e da valorização ou da desvalorização do território, a Faia Brava aí pode ter muito a dizer, tendo sido pioneira. E até porque vocês têm esse foco assumido e reiterado, isso é importante, como vocês sabem. Muitas vezes há projetos que se perdem porque perdem o foco e depois querem ser demasiado megalómanos. Aliás, aquele exemplo que estavas a dar, imaginemos agora que nós queríamos comprar mais terrenos e mais terrenos e mais terrenos, depois de certa altura, enfim, perdiam de facto esse eixo. Mas a minha questão também tinha a ver, enfim, agora é uma outra questão, é uma questão recorrente quando se fala da sociedade civil, não é? Esta ideia da autonomia, e eu percebi bem a vossa resposta e fiquei satisfeito, porque obviamente que eu imaginava eu que o Estado tinha que ter algum acompanhamento do que está a passar, não é? Imaginemos que vocês endoideciam e queriam e pervertiam completamente o foco, a missão da vossa associação. Enfim, obviamente teria que haver alguma resposta estatal em última instância, não é? E, portanto, o que o Estado faz é acompanhar o que vocês fazem e vocês fazendo bem aquilo que fazem, o Estado, pura e simplesmente, mantém essa anuência e portanto, portanto, a ideia que vocês podem e devem continuar o vosso bom trabalho. E esse parece-me um bom princípio. Mas, como vocês sabem, isso é uma questão recorrente no âmbito da paz, que, enfim, não há propriamente, a meu ver, não há de todo, aliás, qualquer competição entre a sociedade civil e o Estado, o que há é complementariedade. Há coisas que o Estado não pode, nem sequer deve fazer, e a sociedade civil deve assumir-se, deve afirmar-se e consolidar-se. Isso também é muito meritório, até para o crescimento e para a afirmação de cada um de nós, enquanto cidadãos. Eu tenho esta teoria, enfim, este ponto de partida, este princípio. Todos nós crescemos, pessoalmente até, na medida em que nos afirmamos também no espaço público, no espaço cidadão, no espaço associativo. Isso é sempre um fator de engrandecimento, de enriquecimento pessoal. Mas em várias áreas, como vocês sabem, há sempre, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes há um certo litígio, um certo conflito entre a sociedade civil e o Estado, entre as associações da sociedade civil e o Estado, enfim, depende de cada área. Qual é a vossa percepção, enfim, a vossa experiência pessoal, pelo que eu percebi, é relativamente positiva em relação a essa interação com o Estado. Mas não sei se queres desenvolver um pouco mais este tema. Este tema, é assim, a Teresa Gamito está aqui a assistir, evidentemente que ela veio até mais como o público em geral assistir, mas ela pertence à direção, é vogal do Conselho Diretivo, e é uma pessoa com muita experiência nestes temas
da sustentabilidade económica, porque essa pergunta acaba por também, eu não te respondi porque depois também me deixei levar pela emoção de responder sobre ser pioneiro e a responsabilidade disso tudo, mas de facto há o outro aspecto de ser independente. É como quando uma pessoa acaba os estudos ou começa a trabalhar, não é? Ou viver sozinho, sai de casa dos pais. Temos que a sustentabilidade económica é fundamental e nesse aspecto a responsabilidade é muito maior, porque é preciso pagar salários, eletricidade, água, a ração dos cavalos, etc., o que for, e isso, nesse aspecto, estarmos independentes do Estado em matéria de gestão também nos dá, não nos retira-nos alguma capacidade de reivindicar o que o Estado também deveria ajudar em termos de sustentabilidade, em termos de apoios. Então, mas a pergunta é muito direta, então será esta. Vocês, e portanto a pergunta é dirigida ao António, ao João e à Teresa, se quiser responder. Vocês acham que poderiam e deveriam ter mais apoio do Estado? Nós só temos os apoios dos subsídios agrícolas, isso é preciso também deixar claro, que representarão na casa dos 10% do nosso orçamento anual. Já tivemos financiamento de tipo União Europeia, de projetos LIFE e outros projetos Interreg, por aí, mas acabam por ser quase pontuais. São muito importantes em períodos concretos, mas o cotidiano, as despesas de funcionamento, é algo que há muitos anos se fala que realmente o Estado devia, a meu ver, devia participar, porque desde reconhecendo que a área tem interesse público e tem interesse para a sociedade civil. Mas pronto, eventualmente eu acho que gostava de ouvir a opinião da Teresa sobre isso. Teresa, tem que ligar o microfone para podermos ouvi-la. Eu não ia falar. Não, eu acho que é assim, há algumas componentes que até poderia haver um contributo do Estado. Quer dizer, há aquelas de agrícolas que o António falou, claro que sim. Mas depois há algumas componentes, nomeadamente, por exemplo, a questão dos serviços dos ecossistemas, que são prestados, e são, sem dúvida nenhuma, não é? Mesmo aquilo, por exemplo, que o João estava a referir, de tentar ir buscar, conservar a água mais tempo e por aí fora, tudo isso são serviços dos ecossistemas que a Associação está a prestar, não é? E, portanto, neste Se momento, permite um parênteses, sim. a certa altura o João, na apresentação do João, enfim, não quis interrompê-lo, mas achei a apresentação muito interessante e houve vários pontos que, enfim, se estivesse nesse registro de interrupção, tê-lo interrompido. Mas a certa altura disse, e, enfim, de uma forma consistente e convincente, que a gestão da Faia Brava, por exemplo, precavia fogos, no sentido que tinha uma ação proativa na prevenção de fogos. Isso é algo que é de interesse público, manifestamente, não é? Até porque É um serviço do ecossistema. exatamente, até porque os fogos têm consequências aos mais diversos níveis e, portanto, depois também não sei como é que se quantifica isso, enfim, não sou da área, mas seria um ponto em que o Estado eu diria, deveria reconhecer, muito bem, temos aqui uma associação que gera X milhares de hectares de terreno, essa ação é de tal modo meritória que faz essa prevenção de fogos. Enfim, para além de outras valências que foram também muito bem salientadas. Isso por si só devia ter um valor, ou poderia, pelo menos, ter um valor material de reforço dessa vossa atividade. O ponto era esse. E desculpe tê-la interrompido, Teresa, mas tinha a propósito. Mas é um bocadinho isso, não é? Portanto, são essas coisas, é a conservação do solo, a conservação da água, a criação de zonas mais úmidas,
de proteção dos fogos, tudo isso são serviços dos ecossistemas que poderiam ser perfeitamente receber algum contributo do Estado e na realidade não recebem, não é? Portanto, acabam por receberem de forma indireta, mas quase através de privados do que do Estado. Portanto, estamos a falar do Estado Central, certo? Das entidades do Estado Central. E a nível municipal? Pergunta. Isso já acaba por haver, não é, António? Muito pontuais também, muito pontuais. Há um apoio, por exemplo, neste caso da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, que não é pontual e nem é de negligenciar, que é a nossa própria sede, está instalada num imóvel camarário, não é? E eles ajudam-nos nesse, não pagamos renda, não é? Portanto, nesse aspecto já é uma ajuda importante. Mas realmente, com uma missão e um plano de atividades e longo prazo, como temos, com compromissos contratuais, etc., que temos, despesas diárias, realmente os orçamentos sobem e a missão, como é pública, acho que faz todo sentido que também que se muda a forma de financiamento, especialmente em espaços até que onde o Estado não consegue chegar por uma questão ou por outra, distância, por ser mais caro pagar dentro, se calhar tem que pagar fora. Fala-se muito no fundo ambiental, eu tenho muita esperança no fundo ambiental, eu não sei descrever exatamente como é que se financia o fundo ambiental em Portugal. Sei melhor em Castilha e León, que lidei com eles durante muitos anos, e até vejo que não era preciso inventar a roda para ter um fundo ambiental a funcionar, eventualmente como o fundo ambiental de Castilha e León, que tem dinheiro que de certa forma lhe é entregue do Estado e do Estado, neste caso comunidade autónoma, mas também de empresas, que segundo certos critérios pode servir para pagar serviços de ecossistema, como dizia a Teresa, que é basicamente o dia a dia e o plano de atividades da Faia Brava é fazer e manter ou seja, restaurar. Neste momento é o restauro ecológico que está aí na linha da frente, os serviços de ecossistema, serviços e bens. Eu gosto de dizer serviços e bens de ecossistema. E ao fazermos isso, acho que devíamos ser compensados, de facto. E o fundamental nesse aspecto, tenho muita esperança, mas não tenho visto grande proatividade do Estado no sentido de aproximar esse fundo dos atores que estão realmente empenhados, sejam associações, pessoas privadas, sejam até eventualmente câmaras municipais, não sei, que tenham acesso a esse fundo ambiental, que não é muito, que é recente, que é relativamente recente. O fundo E aqui- ambiental, e o aqui- problema do fundo ambiental, desculpem lá interromper, mas é que Não. é assim, o fundo ambiental tem o seu mérito, juntou vários fundos, o Fundo Florestal Permanente, o fundo não sei quê, uma série de coisas, e depois é utilizado para carris, para tudo o que seja transportes públicos, para apoiar a recolha de lixo nos festivais de música, para não sei quantas coisas, e é muito pouco o que vai, mesmo quando o que vai para a conservação, é muitas vezes para o ICNF, portanto, nem sequer é para as ONGs, portanto, acaba por ter muito pouca utilização. Mas nós tivemos também um debate recente sobre a questão das regiões. Enfim, agora sem retomar esse debate, nós sabemos que é um debate até muito fraturante entre nós ainda. Mas, enfim, houve várias pessoas que falaram, que intervieram nesse debate, e precisamente salientando que também é uma questão de escala, né? A escala municipal, talvez nestes casos, seja demasiado reduzida, e o Estado Central, enfim, obviamente, é
pela sua dimensão macroscópica, talvez seja demasiado distante. Mas, enfim, em todo o caso, queria, enfim, mais algumas questões, ou seja, até pela dimensão geográfica, estou muito próximo de Espanha, aliás, volta e meia falou-se disso. A interação com o outro lado da fronteira, como é que tem corrido? Parece-me ter corrido bem, mas gostava que falasse um pouco mais sobre isso. E também agora uma escala maior a nível da União Europeia. Qual é a vossa interação com, até a nível de financiamento, mas não apenas, a nível da interação com outras entidades que, enfim, que trabalham na vossa área, a nível da União Europeia, como é que tem sido a vossa experiência? Pronto, deixem-me só acrescentar algo em relação à pergunta anterior, porque eu acho que, enfim, associações como a nossa, com pronto, sofremos algum isolamento, não é, geográfico, temos aqui alguma dificuldade, a questão da sustentabilidade económica, financeira é importante, não é? A manutenção da equipa são questões importantes. E a reserva e as atividades que a reserva tem dinamizado contribuem muito, e acho que devia ser também um fator de reconhecimento, não apenas os serviços do ecossistema que são essenciais, mas também a dinamização do que é o interior, não é? O interior rural. Porque nós falamos em espécies e daqui a bocadinho não somos capazes de fixar uma espécie tão importante, que é o homem. Daqui a bocado não temos o homem no interior, não é? E estas associações e estas iniciativas acho que contribuem e muito para essa dinamização, para a atração de recursos humanos qualificados, também para concursos que vamos fazendo, cursos que atraem não apenas alunos nacionais, mas alunos de outras geografias, e aqui agora entroncando também aqui nesta segunda questão, por exemplo, neste curso que demonstrei e mostrei, tínhamos irlandeses, polacos, filipinos, imensos espanhóis, que ficaram, os espanhóis, pronto, já conhecem a realidade, mas os outros alunos de outras geografias ficaram de tal maneira encantados que dois deles, um polaco, uma polaca e um irlandês, vieram inclusivamente para Portugal e para o interior. E eu acho que esse reconhecimento do Estado, mas também das entidades locais, que são, se calhar, tão ou mais importantes, porque é o território, não é? É o território e, na verdade é um fator de dinamização muito grande. Na verdade a autarquia não posso queixar-me de todas as atividades que temos realizado, tenho apoiado. Este curso teve um apoio brutal, algumas reuniões internacionais que temos organizado em Figueira de Castelo Rodrigo têm um apoio brutal da autarquia. Mas esse reconhecimento consistente, que vai desde os serviços de ecossistema, que realmente a Faia Brava não é só não implementa por implementar, tem sido pioneira aqui no exercício e no teste pronto, de algumas medidas. E esta questão da dinamização, que é realmente super importante, é interessantíssimo termos 20, 30 alunos no território, é interessantíssimo garantirmos formas de fixar conhecimento e recursos humanos. E eu acho que isso deve ser visto também como Estado, como uma forma também de repovoar, digamos assim, o interior, porque senão de outra forma, daqui a bocadinho a espécie que vai faltar é mesmo o homem, não é? Isso é mais do que pertinente, isso É, é mesmo, enfim, eu acho que agora a palavra, enfim, agora vou usar uma palavra um bocado maldita, mas enfim, os primeiros colonos, enfim, quando era suposto habitarmos até terras dos Açores, a Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, enfim, que eram territórios inabitados, essa gente teve que ser financiada e teve que ser devidamente enquadrada para habitar um território e para humanizar uma paisagem, não é? E o que exato. vocês fazem também nisso é altamente meritório, como todos sabemos, e aliás, nós falamos até nos debates da paz, que enfim, não pretendemos ser originais, isto é um lugar comum, infelizmente, a desertificação do interior, a concentração quase cada vez mais exclusiva da população na faixa litoral, de Braga a Setúbal, e depois quando há projetos como o vosso, que consistentemente, de uma forma estratégica e muito lúcida, procuram reverter essa situação, isso é mais uma razão para vocês serem especialmente apoiados, diria eu. Eu também, só para me calar, eu também considero isso, porque falar em interioridade num país, ok, temos 180 quilómetros de largura, não é? Temos uma rede de estradas e de autoestradas única, se calhar a nível pronto, mundial, e eu acho que falta esse apoio, digamos assim, mais consistente, embora.
realmente também temos aqui um trabalho a fazer e de reconhecimento da própria associação, um trabalho a fazer nesse sentido, de captação e fixação do pessoal. Mas enfim, acho que era outro fator a ter em consideração na hora de ponderar um eventual apoio consistente a estas iniciativas do interior. É a dinamização, a fixação de recursos e o repovoamento, não é? E a juntar a tudo o que foi mencionado, entretanto. Muito bem, João. A minha questão estava pendente, não sei o que é pegar ela, a interação com o lado da fronteira e com a União Europeia. Eh, Então, tens que dar exatamente. João, tu tiraste o doutoramento em Barcelona, pá, tu tens... Sim, eu posso falar de um ponto de vista mais científico. Barcelona não é Espanha, Barcelona não é Espanha. Não, posso falar de um ponto de vista aqui mais de investigação e científica. Esta parte associativa é mais recente neste meu percurso e, portanto, também estou um bocadinho, não me sinto tão confortável. Mas, do ponto de vista científico e do ponto de vista ibérico, nós fomentamos sempre esta mensagem, não é? A Ibéria, não Portugal e Espanha. Os animais não reconhecem fronteiras e, portanto, todas as nossas abordagens, algumas obviamente localizadas, mas tentam sempre assumir este caráter ibérico. E uma das reuniões que eu tinha falado e que eu falei há pouquinho, que dinamizámos em Figueira de Castelo Rodrigo, foi a reunião de ungulados silvestres ibérica, que contemplou ungulados grandes. Portanto, ungulados, estamos a falar de animais com cascos, não é? Desde veados, jabalis, corços, etc. Aqui para o público que nos esteja a ver, perceber o que é que trata. Que juntou cerca de 100, 120 pessoas em Figueira de Castelo Rodrigo, numa reunião que se realiza anualmente. As nossas relações com o lado lá da fronteira, com os nossos amigos espanhóis com os quais aprendemos muito, mas eles também têm vindo a aprender algumas coisas connosco também, quero acreditar que sim, são muito boas, são muito produtivas, têm trazido vários projetos em parceria para a Faia Brava, mas não só. Por exemplo, temos aqui a Fundação, não é? António, que é aqui Sim, 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 sim. Natureza e Hombre, que Natureza e Hombre, não? Que é um parceiro muito importante da Faia Brava, não é? Que se tem afirmado como, Sim. digamos assim, uma associação que tem caminhado lado a lado neste contexto da conservação e de gestão dos espaços mediterrâneos. Portanto, da minha perspectiva, pessoalmente, de uma vertente mais científica, menos associativa, porque ainda sou novo nestas andanças, é que as nossas relações são melhores que nunca e tem tudo para se. É claro que do ponto de vista de gestão somos muito diferentes, não é? Basta olhar para um lado do território e para o outro lado do território. Espanha também temos as comunidades autónomas e um tipo de gestão muito regionalizado, mas pronto, o caminho será necessariamente ibérico, não é? Digo eu. Sim, sem dúvida. É aqui a parceria que temos já há 15 anos com a Fundação Natureza e Hombre tem decorrido bem e temos também outros contactos em Espanha. Para não dizer que de facto nós até essa questão das fronteiras acaba por ser muito mais relativa até na gênese da associação, que foi sempre ah, ousar contactar com a Europa Central, não é? A Europa onde está o grosso do movimento onde está a maior participação de cidadania, lá está outra vez, nos movimentos de conservação da natureza, eventualmente por serem países também mais ricos, não é? Países em que também têm um histórico de destruição de habitats e de natureza maior que o nosso, por um conjunto de razões, mas ousámos contactar a Holanda, a Suíça, a Bélgica, a Alemanha, a Inglaterra. Foi aí que até fomos buscar muitos dos exemplos da chamada custódia de assumir a custódia do território para a conservação da natureza. Foi aí essas reservas naturais de muitas de redes enormes que existem. Só para ter uma ideia, a Natur Monumenta da Holanda é não sei se é uma associação, se é uma fundação, mas funciona como se fosse uma associação, porque tem sócios, a pessoa pode associar-se, pode participar, tem 800 mil membros, seja sócios. A Royal Society for Protection of Birds no Reino Unido
tem 1 milhão de sócios. Portanto, são enormes, não há qualquer movimento associativo na Península Ibérica que se aproxime, e de facto, eu diria mais ainda, ou seja, o carácter transfronteiriço é, a meu ver, quase uma obrigação cívica, porque muitas dessas associações, desses movimentos, têm tanta experiência e também têm tanta capacidade de contactar com, por exemplo, o mundo das grandes empresas ou das empresas, o mundo, e também a experiência que têm, os modelos que têm de contacto com o Estado, que como aqui já muito se falou, temos muito a aprender com eles, e não apenas em Espanha, mas também na Europa. Eu nesse aspecto sou muito europeísta, muito na perspectiva de unir iniciativas semelhantes em rede, e isso tem acontecido, e realmente acho que continuaremos nessa linha, sim. Em relação à União Europeia em concreto, eu diria mais ou menos o mesmo que disse que é o que eu sinto para Portugal. Acho que, apesar de tudo, a União Europeia tem um lado, de certa forma, mais, diria que, de uma forma mais, se calhar, cordial, um lado mais de defesa do- dos processos de decisão que acabam por obrigar a um afastamento da sociedade civil. Ahm, e ao tornarem-se, e agora menos polido, ao tornarem-se tão burocráticas e tão pesadas nos mecanismos para que não haja, por exemplo, corrupção, etc., para que não haja, para que o dinheiro seja bem aplicado, por exemplo, tornam-se tão burocráticas que, para uma associação pequena como a nossa, em termos de orçamento ou de equipa, se tornam inalcançáveis. E esses fundos perdem-se pelo caminho. Os fundos do Interreg, o LIFE, não são fáceis, não são nada fáceis, e deviam ser, percebe? E então aí realmente é uma crítica ainda maior a Bruxelas. Ou seja, eu sou um profundo crente numa Europa unida e numa Europa solidária, mas realmente a União Europeia não tem sido fácil para associações com este perfil como é a Faia Brava. Não tem, não é nada fácil apoiar serviços de ecossistema em Figueira de Castelo Rodrigo com verbas da União Europeia, sinceramente. Imagino que sim. Em todo o caso, o que disseste, António, para nós é um fator de esperança, porque enfim, um dos lemas da paz, que enfim, é relativamente óbvio, não é? O fortalecimento da sociedade civil, na premissa que quanto mais forte for a sociedade civil, mais todos teremos a ganhar, inclusivamente o próprio Estado. Porque às vezes há uma falsa rivalidade entre a sociedade civil e o Estado. Em alguns casos, parece que o Estado tem medo da sociedade civil. Devia ser o contrário. Quanto mais a sociedade civil estiver fortalecida, o próprio Estado fica a ganhar. E, portanto, é essa pedagogia cívica que nós também procuramos fazer. E, portanto, esse vosso caminho de parceria com outras associações da sociedade civil, desde logo as mais próximas, em Espanha, mas ao longo de toda a Europa, parece-nos de facto um bom caminho. Nós temos essa perspectiva que é preciso apostar neste caminho da sociedade civil, do fortalecimento, das parcerias, e portanto também aí acho que vocês estão muito bem encaminhados. Enfim, eu da minha parte já escutei uma leque de perguntas, estou plenamente satisfeito. Estamos a chegar às 11 da noite, que é a nossa hora de fecho. Não sei se tem mais alguma mensagem final para partilharem connosco. Alguma coisa que ficou por dizer da vossa parte? Da minha parte não. António e Teresa, visitem a Faia Brava, não é? Isso. Estamos abertos a receber-vos com muito Façam-se gosto. sócios, façam-se Exato, sócios. exato, exato, exato. Porque realmente é uma Ahm, reserva única e a joia da coroa, como disse bem o António, da região. Opá,
conheço a reserva bem e sou surpreendido sempre que lá vou, portanto. Muito bem, então procuraremos agendar, até no âmbito da Páscoa. Nós, enfim, nós promovemos muitas sessões online, mas também temos sessões presenciais, nomeadamente Exatamente. temos um momento alto do ano, que é a nossa conferência anual, onde entregamos o nosso prémio, o Prémio Páscoa Cidadania. Aliás, vamos abrir as candidaturas agora ainda em julho, depois há um júri constituído, que é público, constituído por 5 pessoas, então, obviamente, como vocês sabem, na Páscoa as pessoas representam sempre associações, e, portanto, há um júri constituído pela Maria Perpétua Rocha, que é a presidente do júri, que é a fundadora da Páscoa, a Anabela Rita, que representa o História da Língua Portuguesa, o Jorge Rangel, que representa o Instituto Nacional de Macau. Há também o representante da ORN, que é a Associação dos Oficiais da Reserva Naval, e há um quinto elemento cujo nome agora não me recordo. Estar a falar de improviso é o que dá. Mas enfim, são cinco elementos do júri que se vão pronunciar e que terão decisão final sobre esse prémio, e fica desde já também esse repto. Se vocês tiverem alguém, portanto, o prémio pode ser dado a uma pessoa ou uma associação. Naturalmente não se podem autopropor, mas, enfim, se tiverem em mente alguma associação fora da Páscoa que mereça esse reconhecimento público da nossa parte, o júri certamente irá ponderar. Vamos anunciar isso muito em breve, ainda no final ainda durante este mês de julho, e portanto vamos fechar a uma sessão, agradecendo muito ao João Carvalho, ao António Espinha Monteiro, à Teresa Gamito, por esta apresentação da Faia Brava. Penso que, enfim, por tudo aquilo que disseram e pela apresentação que fizeram, é de facto uma grande mais-valia para a Páscoa. Vocês, de facto, no âmbito da Páscoa, são uma associação única. Enfim, há outras associações com este cariz, de ambientalista, mas com o vosso foco de gestão real de um território tão vasto, não parece de facto que haja outra. E a Paz também serve para isso, para nós trocarmos experiências, sinergias, e portanto a vossa apresentação certamente será partilhada pelo nosso universo associativo. Eventualmente depois também teremos eco disso, e certamente que haverá gente da Paz que depois de assistir a este vídeo ficará interessada no vosso trabalho, na vossa experiência, e eventualmente tornar-se-ão vossos sócios, mas fica desde já prometido, enfim, não no imediato, até porque isto não são decisões que têm que ser ponderadas, mas certamente que iremos realizar, não, enfim, no curto e médio prazo, um evento da Páscoa na vossa sede, Castelo Rodrigo. Aliás, a última vez que estive em Castelo Rodrigo foi por causa do Guerra Junqueiro. Houve nas comemorações do centenário do Guerra Junqueira, que eu estive envolvido. Enfim, eu sou mais da área da cultura, da filosofia. Fui convidado e estive lá, e lembro-me, tenho uma ótima memória dessa localidade, uma bela localidade, e portanto gostaria muito de lá voltar, até para conhecer a vossa sede e depois conhecer aqui o vosso espaço que vocês gerem tão bem. Então, muito obrigado pela vossa presença e vamos fechar então a gravação. Obrigado.